Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é uma esperança. A palavra de Deus abre os nossos olhos e abre também a nossa consciência. Então nós nos alegramos nessa manhã por receber essa palavra que tem nos orientado, tem dado sentido à nossa vida de comunidade e também tem nos alimentado na verdade, alimentado na paz. Todos aqueles que se aproximam da palavra de Deus sentem esta paz, essa tranquilidade. É só o bondoso Deus que pode nos dar, nos entregar esta paz, esta verdade. O livro de Jeremias é um livro muito bonito, porque ele fala de nós. O livro de Jeremias hoje, ele é atualizado, ele fala de cada um de nós. O versículo 7º aí desse início do texto de Jeremias, do capítulo 20, lembra a nossa ação com Deus e a ação de Deus conosco. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Fostes mais forte do que eu. Deus, quando Ele passa em nossas vidas, Ele nos seduz. E nos seduz de uma maneira muito especial. A maneira como Deus nos conquista, como Ele insere o seu amor em nosso coração, é sem igual. É único e sem igual. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Fostes mais forte, tivestes mais poder. Quando Jeremias expressa essa dimensão amorosa de Deus, ele está falando de cada um de nós, que fomos seduzidos pelo Senhor, fomos conquistados pelo Senhor. E a cada momento, irmãos e irmãs, não podemos esquecer essa dádiva que nos é entregue. Ser conquistado por Deus, ser conquistado pelo Senhor. Deus forte, Deus poderoso, que nos conquistou. Talvez no nosso dia a dia, na nossa correria, em todas as coisas que nós fazemos, até esquecemos que fomos conquistados pelo Senhor. A rotina, aquilo que é feito no dia a dia, na nossa vida até de comunidade, talvez até possamos esquecer essa essência magnífica de ser conquistado por Deus, de ser assim ganhado por Deus, de estar nos braços de Deus. Agora, algo muito importante: se fomos conquistados por Deus, é porque também nos deixamos conquistar. O olhar de Deus para conosco é de uma grandeza imensa, e essa conquista é para sempre. Só que tem um preço. Deus é um Deus ciumento, é o Deus invejoso, e aquilo que Ele nos entrega é algo para toda a nossa vida. Talvez a missão que Ele nos entregou seja uma missão um pouco forte, um pouco pesada, e sozinho a gente não consegue carregar. Até o próprio profeta vai dizer de como ele tem enfrentado a dificuldade desta conquista. Estar nos braços de Deus, estar nas mãos de Deus, implica em algumas coisas. E percebamos como que isso vai ter uma vida direta na vida deste que foi conquistado pelo Senhor. Diz o texto que esse que foi conquistado, ele vai ter muita chacota sobre a sua vida. Os amigos e os vizinhos irão zombar dele, irão praticar hoje, de uma forma mais atualizada, o bullying para com ele. Aquele que é conquistado pelo Senhor será perseguido, pois Deus, quando conquista, Ele compromete. Aqueles que experimentam o amor de Deus são comprometidos. Comprometidos não vão se calar mais, irão denunciar com as suas vidas e com as suas palavras. Serão voz e vez naqueles que não têm voz e que não têm vez. Aqueles que são conquistados pelo Senhor, que são seduzidos pelo Senhor, se comprometem com o Senhor e se colocam à frente, na frente da batalha. E é claro, serão alvos e serão também alvejados. No finalzinho do texto desse capítulo 20, que não está aqui, vai ter uma coisa que é para nós o refrigério. Se de uma maneira vem a zombaria, vem a perseguição, é lançado tudo contra esse que foi seduzido, no final desse capítulo vem a grande promessa de Deus, de que Ele estará conosco para sempre. Ele estará à nossa frente. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir.
estás sempre à minha frente, estás sempre comigo. Irmãos e irmãs, se nós olhamos para essa palavra dessa maneira e vemos um Deus que seduz e conquista, no Santo Evangelho acontece algo muito igual, semelhante. O apóstolo Pedro, que nós temos estudado e temos observado a sua vida, já em todas as dimensões, ele aqui vai ter uma intimidade muito profunda com Jesus. E quando Jesus diz para ele, de toda a sua história, quando Jesus narra a sua paixão, que ele será morto, perseguido, Pedro vai querer livrar o Senhor daquilo que é propício ao Senhor. Vai querer dizer: Senhor, olha, Deus nos livre de que lhe aconteça isso. E Jesus chama Pedro na intimidade e vai dar uma chamada ali em Pedro. Vai puxar a orelha de Pedro, dizendo para Pedro, o primeiro Papa, algo muito forte: afasta-te de mim, Satanás. Jesus rigidamente fala isso a Pedro, e Mateus, quando redige o texto, vai lembrar a comunidade que a comunidade não pode ficar olhando para o umbigo, porque Pedro estava olhando para o umbigo. Pedro queria Jesus só para ele, e não queria que Jesus passasse nenhum mal. Pedro não queria que Jesus sofresse, mas o Senhor tinha que sofrer para a honra e a glória de Deus Pai. E quando Jesus exorta Pedro, dizendo que ele é Satanás, que ele é divisor, que é aquele que está dividindo, que não compreende as coisas do alto, Jesus vai dizer para Pedro também: Pedro, é necessário que isso aconteça para que venha a total libertação. E essa libertação total só nasce daqueles que são comprometidos. E Jesus vai dizer categoricamente: sabe por que, Pedro, você pensa assim? Porque você não pensa as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Olhemos para a figura de Pedro, já até estudamos em outros evangelhos isso. Pedro inteiramente humano. Pedro corta a orelha do soldado, Pedro nega Cristo, Pedro rejeita o plano de salvação, Pedro foge. Pedro é a simbologia da comunidade que olha para o próprio umbigo. A comunidade que olha só para o próprio umbigo e não enxerga a realidade externa é uma comunidade que tende a se fechar e a acabar. Mas Jesus fortemente lembra a comunidade da sua missão, do seu comprometimento. Quem se compromete com o reino de Deus terá, acima de tudo, algo maior, porque o próprio Deus entregará a vida eterna. A palavra correta para isso está na boca de Jesus. Quem quer me seguir, que tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E daí, irmãos e irmãs, está a chave de leitura para cada um de nós. A cada um de nós. Esta chave de leitura, ela é importante porque, por esta chave de leitura, nós iremos perceber a dimensão do comprometimento. Até onde nós abrimos mão do nosso zelo, dos nossos caprichos e dos nossos privilégios. Até onde nós temos coragem de abrir mão de tudo aquilo que pode nos proporcionar conforto. Até onde nós podemos abrir mão daquilo que nos traz prazer e nos satisfaz. Uma comunidade comprometida com o reino de Deus é uma comunidade que olha para frente. Ela olha para Jesus Cristo, porque Ele está à nossa frente. Uma comunidade comprometida com o reino de Deus é uma comunidade que vai ser sensível aos mais pobres, aos marginalizados, aos sofredores, a exemplo de Jesus. Jesus, em nenhum momento da sua história, ele ocupou nenhum cargo que pudesse menosprezar alguém. Jesus, ele deu o exemplo do serviço, estando no meio dos pequenos e dos fragilizados. Podemos então atualizar: quem são os pequenos e quem são os fragilizados? Basta que abramos os nossos olhos e que vejamos a realidade em todas as dimensões. E quando se fala fragilizado, marginalizado, pequeno, não é só aquele que está à margem da sociedade, os pobres do Brasil, da nossa nação.
todos aqueles que ainda não estão no reino de Deus. O pobre, o marginalizado, é aquele que está à margem, aquele que está distante. E o que Jesus faz? Traz para o meio. Qual é a nossa missão? Trazer para o meio e apresentar o reino de Deus. Ser a voz e fazer vez por aqueles que não têm voz e não têm vez. Atualizar o mistério da salvação na vida dos pequenos sofredores. Amenizar as dores e o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Parece-nos, irmãos e irmãs, que esse evangelho é muito duro para nós, né? É muito duro porque nos pede uma dinâmica, que nós nos lancemos ao anúncio do reino. E daí, é claro, cada um na sua dimensão poderá fazer, a exemplo de Cristo Jesus e da experiência com Cristo Jesus, acontecer esse reino maravilhoso para todos. E nós cristãos não podemos, em hipótese alguma, fechar o nosso coração e dizer não para o Senhor. Porque, caso contrário, ele vai repetir aquilo que ele falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Vós só pensais as coisas dos homens e não pensais as coisas do alto. Quando nós pensamos nas coisas do alto, nós nos abrimos à graça de Deus. Quando nós pensamos nas coisas de Deus, nós nos comprometemos com o anúncio do reino de Deus. Eu gosto muito daquela música do Padre Zezinho, Estou Pensando em Deus, porque ela expressa a verdadeira essência do cristão. Quem pensa em Deus, pensa no amor. Quem pensa em Deus, pratica o amor. O que o Senhor mais nos diz, nos indica a prática constante do amor. Então essa palavra, irmãos e irmãs, é uma palavra verdadeira para nós, porque nos leva ao comprometimento. E hoje nós optamos por um anúncio simples e claro do reino de Deus, verdadeiro e objetivo, de levar as pessoas até Cristo e de dar a consciência de Cristo àqueles que já possuem o Senhor. Que essa palavra esteja em nossos corações, que ela transforme nossas vidas e seja um sustentáculo nesta caminhada até o nosso próximo encontro com o Senhor. Que essa palavra nos guarde, nos ajude, nos alimente na fé para tudo sempre, pois o Senhor está conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.